querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Reunidos em mais um culto de celebração ao nome do Senhor. Que prazer, como é bom estarmos juntos, né? Eu me considero privilegiado, porque posso estar em muitas casas hoje à noite, pela graça de Deus, para poder compartilhar do amor de Deus, falar também da importância do valor de Jesus Cristo em nosso coração. É exatamente esse o tema que vai nortear o nosso culto, né? Jesus, o nosso porto seguro. Jesus, o nosso porto seguro. Quero dar as boas-vindas a todos e dizer do prazer que temos em poder nos encontrar para celebrar o culto ao Senhor, e aqueles que ainda não são de nossa igreja, convidá-los para, passada essa quarentena, que quando retomarmos as atividades normais de culto no templo, será um prazer muito grande recebê-los em nossa igreja, tá bom? Em nosso templo. Vai trazer muita alegria para nós, vocês serão muito bem-vindos, ok? Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar que nossa igreja tem procurado ajudar muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades nesse período. E nós temos recebido muitas doações de irmãos e de amigos. E se você quiser saber como fazer para nos ajudar, busque informações conosco, ligue para nós. Nós vamos passar então informações para você de como é que você pode ver suas doações e como é que você pode ajudar essas pessoas desfavorecidas, tá bom? Além de doações de cestas básicas e alimentos, nós temos um grupo de irmãs em nossa igreja que faz parte de um ministério que nós chamamos de Mulheres Cristãs em Missão, e essas mulheres se uniram e fabricaram uma grande quantidade de máscaras e doaram essas máscaras para a Cristolândia, para que os nossos missionários que atendem pessoas viciadas em período de recuperação, em fase de recuperação, essas pessoas estejam protegidas, né, bem guardadas. Então eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Se você quiser saber mais como ajudar nesse projeto também, entre em contato conosco no privado, nós poderemos ajudar, orientar para que você seja mais uma pessoa envolvida na ajuda daqueles que precisam, tá bom? Também quero fazer um convite. Ao final deste culto, assim que terminar o culto, nós estaremos com uma live lá no Instagram, falando sobre a Páscoa, o valor da Páscoa. E vamos responder uma série de perguntas e receber também pedidos de oração. Será um prazer orar pela sua vida, pelas suas necessidades. Então nos procure ao final deste culto, lá no Instagram, na nossa live. Será um prazer muito grande contar com a sua participação, você interagindo conosco, ok? Eu quero fazer uma oração agora pedindo que Deus nos dirija, nos acompanhe, nos conduza em cada momento deste culto. Oremos ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado pela Tua presença conosco. Nós estamos reunidos, embora cada um em sua casa, mas coletivamente exaltando o nome de Jesus. E pedimos que a Tua graça, a Tua presença, o Teu favor seja sobre as nossas vidas, de maneira que tudo que vivermos, ó Pai, nesse tempo de culto, seja realmente o propósito do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Vai agora ao encontro de cada coração, conhecendo a necessidade e tocando nessa necessidade, preenchendo, abençoando com toda sorte de bênção, Pai. E pedimos-te, conduza todos os atos, os momentos deste culto, pois queremos estar fazendo o que te agrada e oferecer para ti o nosso melhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A palavra de Deus é cheia de relatos muito interessantes, principalmente quando se trata dos relatos de fatos que aconteceram com Jesus Cristo no período que ele esteve aqui na terra. E há um relato de algo que aconteceu com Jesus que é muito especial e traz para a gente preciosos ensinamentos. Foi uma viagem de barco que Jesus fazia. E nessa viagem ele ia para uma região chamada região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Também conhecido como Mar de Tiberíades. Ele fazia esta viagem e de repente aconteceu algo extraordinário. Aconteceu uma tempestade e Jesus operou um grande milagre. Nós vamos ler esse fato que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27.
Pegue a sua Bíblia, abra a Bíblia e vá acompanhando o texto, e à medida que a gente for falando, você vai marcando, sublinhando, tá bom? Vai estudando a Bíblia junto conosco. Mateus capítulo 8, de 23 a 27, diz assim a palavra de Deus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando sobreveio a tempestade no mar, os discípulos pediram ajuda a Cristo Jesus. Quando a gente enfrenta adversidades, quando a gente enfrenta problemas que vêm sobre nós como uma tempestade, a melhor coisa a fazer é pedir ajuda a Jesus, é correr em direção a Jesus. Um tremendo vendaval aconteceu naquele momento, um grande temporal. A expressão bíblica no texto que lemos é uma violenta tempestade. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, localizado numa baía cercada por montanhas, onde se destaca vários montes, dentre eles o Monte Hermon. Ainda hoje acontecem grandes e violentas tempestades. As tempestades acontecem porque, como o mar ele é cercado por grandes montes, a tempestade cai sobre os montes, então aquela quantidade imensa de água, ela dá em direção a esse grande mar, o Mar da Galileia, que, por sinal, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então observe que ele fica bem abaixo do nível do mar, então as águas todas caem em direção àquele rio com violência e promove então, além da tempestade, da forte chuva, promove então um reboliço nas águas. Quando Cristo atendeu ao pedido, os discípulos se admiraram, eles ficaram surpresos, eles procuraram Jesus, Jesus atendeu e eles ficaram admirados. Como pode? Quem é esse que dá ordem aos ventos, que dá ordem ao mar? Quem é esse homem? De onde ele veio? Então eles ficaram admirados. Na verdade, Deus é especialista em promover admiração em todos nós. Inclusive saiba que Ele tem preparado para nós coisas que vão provocar em nós admiração. A palavra de Deus nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Significa que Deus vai sempre além do que a gente imagina. Deus vai sempre além do que nós podemos pensar. Então, com esta experiência, esses homens aprenderam preciosas lições sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre o poder de Jesus. E eu quero destacar com vocês algumas dessas lições nesta noite. A primeira delas é que Jesus faz além do que podemos imaginar. Primeira lição que eles aprendem: Jesus faz além do que podemos imaginar. Eles não esperavam que Jesus fizesse tanto quanto viram. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, nós lemos assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo sempre. Amém. A expressão bíblica é: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aqueles homens não imaginavam que Jesus ia fazer o que fez. Eles tinham em mente um pedido e Jesus foi além do que eles pediram. A segunda lição que eles aprendem é que Jesus faz o que precisa ser feito, não de acordo com o que queremos,
mas de acordo com o que é necessário. Jesus não faz o que queremos, Jesus faz o que é necessário para nós. E às vezes, o que queremos não é suficiente, não atende o propósito de Deus ou de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então Jesus faz o que é necessário. Foi a lição que eles aprenderam com essa experiência. Certamente eles pediram de acordo com o que eles queriam fazer e não estavam conseguindo. Então eles foram a Jesus e disseram: Senhor, nós queremos controlar esse barco, mas não estamos conseguindo. Venha em nosso socorro. Eles esperavam apenas que Jesus dirigisse o barco de maneira melhor do que eles estavam conseguindo, que era dirigir o barco entre as ondas. As ondas eram cada vez maiores, ventos fortes, o reboliço das grandes chuvas que caíam dos montes, que desciam naquele grande lago, naquele mar da Galileia, fazia com que a água criasse grandes, imensas ondas. E o barco não estava conseguindo ser controlado. E eles imaginavam que vamos acordar Jesus e ele vai conduzir o barco no meio dessas ondas e nós vamos chegar em paz. Era o que eles imaginavam, mas não foi o que Jesus fez. Outra verdade que eles aprenderam: Jesus tem todo o domínio das circunstâncias. Jesus tem todo o domínio das circunstâncias, ainda que não pareça. Pois Jesus estava dormindo e o barco estava prestes a afundar. Não parecia que ele tinha um controle de todas as coisas. Eles imaginavam que Jesus já estava acordado, agindo, fazendo alguma coisa em favor deles, mas Jesus estava dormindo. Não parecia que Jesus estava pronto para agir, pronto para livrar. Às vezes nós estamos no meio de uma grande dificuldade, no meio de um grande problema e parece que Deus não nos está ouvindo, parece que tudo está em silêncio, parece que Deus está dormindo, mas a palavra de Deus diz que Deus não dormirá. Jesus está atento, Jesus está pronto para vir em nosso socorro. Aqueles homens esperavam que Jesus dominasse o barco. Eles não imaginaram que Jesus pudesse dormir no ambiente daqueles. Foi com o silêncio que Jesus respondeu ao ruivoso e pavoroso momento em que eles viveram. O silêncio naquele momento era a melhor resposta. Na hora do perigo, quando todos gritam freneticamente, em ocasiões assim, o silêncio é a melhor compostura. O silêncio é a melhor coisa a fazer. Silêncio é confiança. Silêncio é certeza de paz. A Jesus, o vento não incomodava. A Jesus, as ondas não causavam temor. A Jesus, a tempestade, o vendaval, não representava perigo, pois ele sabia que poder não lhe faltaria para enfrentar aquela dificuldade, para colocar em ordem todo aquele caos. Jesus tem todo o poder, está pronto a ajudar a quem precisa de socorro, a quem precisa de ajuda. Então, eles aprenderam que Jesus tem domínio sobre as circunstâncias. Uma outra verdade que eles aprenderam com essa experiência é que Jesus enxerga além do barco. Jesus enxerga além do barco. Aqueles homens, eles eram marinheiros, eles eram pescadores, eles tinham intimidade com o barco. Eles, por muitas outras ocasiões, já tinham passado por vendavais, talvez nunca uma tão forte quanto esta, mas eles já haviam passado. Eles sabiam manobrar o barco, só que a situação fugiu do controle deles, foi muito além. Mas Jesus, ele conseguiu enxergar além do barco. Talvez pensassem que Jesus iria se preocupar com aquilo que os preocupava também: controlar o barco, manejar o barco. É compreensível que sintamos medo. É compreensível que às vezes a insegurança bata à nossa porta. Todavia, Jesus não admite que seus discípulos sejam covardes diante da dificuldade. Medo, compreensível. Covardia, inadmissível. A palavra grega deiloi significa pessoas que perdem o ânimo, a vontade de lutar e pessoas que se desesperam no meio da luta, pessoas que perdem a esperança,
perdem a motivação, perdem a força para lutar. Exatamente esta palavra que é utilizada por Jesus quando eles falam: vocês estão com medo? Ou seja, vocês estão sendo covardes, homens de pequena fé. Quando a nossa resistência acaba, quando o medo toma conta do nosso coração, nós não podemos nos acovardar. É isso que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos. Para responder àquela tempestade, não mais o silêncio, mas uma palavra de poder deveria sair da boca de Jesus. Uma palavra de ordem: aquietai-vos, ou cala-te, ou sossega. Marcos capítulo 4, versículo 39 diz que foi essa palavra que ele usou: aquietai-vos, sossegai. E a calma volta de repente a nosso barco e também a outros que porventura estejam perto com outros barcos. Nós sofremos a crise, e a crise que a gente sofre afeta também outras pessoas que estão próximas de nós. Se não, vejamos, estamos vivendo um tempo de adversidade, estamos vivendo um tempo de crise, mas saiba que você não é a única pessoa que está sendo atingida. Todas as pessoas que fazem parte da nossa cidade, do nosso país e até do mundo também estão sendo atingidas. Uma solução de Deus terá reflexo direto na sua vida, mas não apenas na sua vida, alcançará todas as pessoas que estão vivendo tempo de adversidade. Foi assim naquela ocasião. Não havia no mar apenas o barco onde Jesus e os discípulos estavam. Haviam outros barcos. Quando Jesus diz: aquieta-te, sossega, ele não estava cuidando apenas do barco onde eles estavam. Ele estava cuidando de todos os barcos que estavam ali. Cuidar da circunstância, cuidar do problema, resolveria a situação de todos, não apenas de um. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A paz de Cristo, ela é contagiante. Ela alcança a minha vida, mas outros também serão alcançados com a paz que flui da minha vida. Quando alguém dentro de uma casa encontra-se com Jesus, aquela vida será um estupim para alcançar outras pessoas dentro da mesma casa, porque a paz de Cristo é contagiante. Quando alcança um, ou uns, alcança outros. E é assim realmente na vida daqueles que têm a Jesus. Uma outra verdade que eles aprendem sobre Jesus é que Jesus olha para a causa e não para os efeitos. Eles pediam que Cristo anulasse o efeito. Senhor, cuida desse barco aqui, conduz esse barco no meio das ondas. Mas Cristo atacou a causa. Deus demonstrou a sua presença em Cristo, não apenas o seu poder, mas demonstrou o amor para com todas as pessoas. É interessante nós observarmos que já muito antes de Cristo, no livro dos Salmos, no Salmo 66, versículo 7, Salmo 66, 7, nós lemos assim: Ele governava para sempre com seu poder, os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. E também tem um texto muito lindo que é o Salmo 107. Nós não vamos lê-lo todo, mas eu quero ler alguns versículos, versículo 24 a 31 do Salmo 107. Pegue sua Bíblia aí, Salmo 107, do versículo 24 ao versículo 31, diz assim: E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus não falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Deus olha para as necessidades da pessoa e vai em direção a ela e tira essa pessoa do caos e coloca em um porto seguro.
Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é o nosso porto seguro. E essa foi uma das grandes lições que os discípulos aprenderam. Ao fazerem o pedido a Cristo, esperavam algum poder, não todo o poder, mas eles viram todo o poder na vida de Jesus quando ele disse: aquieta-te, sossega, e o mar sossegou. Talvez um pouco mais de poder do que eles imaginavam, pois eram pescadores, manejavam bem o barco e estavam acostumados com as tempestades, mas foram tomados por grande medo. É para esse Cristo que precisamos olhar. É para esse Cristo que eu quero propor a você um olhar de dependência, um olhar de socorro, um olhar de fé. Ao fazerem o seu pedido a Cristo, eles demonstraram que Cristo tinha poder, mas eles conheceram o Todo-Poderoso. Sentirmos que a nossa vida quando sentimos que a nossa vida corre perigo, quando o pavor tomar conta de todos, é para esse Cristo que devemos correr. Quando percebermos que essa pandemia está nos tirando a paz, quando percebermos que os efeitos desse tempo de quarentena serão danosos para a vida econômica do país e talvez da sua vida diretamente, é para esse Cristo que você deve recorrer. Quando perceber que os relacionamentos estão desgastados pelo grande tempo juntos dentro da mesma casa, desgastando os relacionamentos, é para esse Cristo que devemos recorrer. Quando um ente querido for alcançado, não desejamos, mas poderá acontecer por este vírus, é para esse Cristo que devemos recorrer. Que a graça de Cristo Jesus enche a nossa vida quando buscarmos socorro nele, na certeza de que o socorro vem em nossa direção. É para Cristo que devemos elevar os nossos olhos. Quando pensamos que ele não está nos ouvindo, isso não é demonstração de indiferença, isso não é demonstração de descaso, isso não é demonstração de displicência do Senhor. Devemos crer, haja o que houver, crer que ele vai nos ajudar a atravessar o problema e nos conduzir à terra firme. Eu quero te convidar, agora comigo, juntos, recitarmos de cor o Salmo 23. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aconteça o que acontecer, o Senhor nos conduzirá à terra firme. Aconteça o que acontecer, o Senhor nos conduzirá à sua casa. A casa dele está preparada para mim e para você que crê nesse Deus. Então, é para esse Cristo que devemos olhar na hora da adversidade, na hora da dor. É para esse Jesus, porto seguro, que eu convido você a voltar os seus olhos, o seu coração e depositar a sua fé. Jesus Cristo é o nosso porto seguro. Eles queriam apenas que Cristo os substituísse na direção do barco, mas Cristo os superou, tomando a direção da própria natureza. Confie que Cristo é a solução para todas as questões da sua vida. Quaisquer que sejam as áreas, qualquer situação, qualquer área da sua vida, Ele é Deus, tem todo o poder e por causa do seu infinito amor, amor profundo, amor grandioso, amor longânimo, amor misericordioso, por causa do seu infinito amor, Ele quer inundar a sua vida da mais perfeita paz.
paz que só existe em Cristo Jesus. Ele quer oferecer a você o tão desejado e almejado cuidado. E assim como ele disse para o mar, aquieta-te, e as ondas serenaram, assim ele fará com as tempestades que porventura vierem contra a sua vida. Assim ele fará nesse tempo de adversidade, nesse tempo de luta, nesse tempo de pandemia. Vamos confiar, aguardar o livramento e o socorro do Senhor. Eu faço minha a oração do apóstolo Paulo, descrita na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Eu quero ler esta oração e faço minha essas orações em favor da sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A Ele a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele, Jesus, o nosso porto seguro. Vamos firmar a nossa vida em Cristo Jesus. Ali está a melhor resposta para todas as crises da sua vida, as que já passaram, a que você está passando e aquelas que por certo ainda virão. Tenha Jesus como seu porto seguro. É a melhor escolha, é a melhor decisão. Que Deus nos abençoe. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você agora. Senhor meu Deus, eu coloco diante do Senhor esta vida que está cultuando a Deus comigo. Meu Pai, eu peço que agora, Senhor, esta vida se apresente diante do Teu altar. E se for alguém, Senhor, que já te serve, que já é um filho Teu, envolvido e comprometido com as coisas do Teu reino, consagra essa vida, livra essa vida das ciladas, do pecado, santifica, coloca, ó Pai, em caminho reto. Que esses dias sejam dias de reflexão sobre o melhor caminho que ela possa trilhar, para que se torne serva fiel ao Senhor. Que esta vida seja uma vida consagrada a Ti. Pai, se essa pessoa que está orando comigo agora for alguém que ainda não tem uma experiência pessoal com Cristo, que ela possa agora orar comigo e dizer: eu reconheço que preciso de Jesus. Eu estou arrependido, eu peço perdão, eu abro o meu coração. Vem Jesus, entra na minha vida, senta no trono do meu coração, para ser aquele que tem autoridade para governar, dirigir, dar rumo, propósito, direção à minha vida. A partir de hoje, Jesus é o meu porto seguro. Pai, que esta vida que orou assim, sinta agora a maravilhosa presença de Jesus Cristo em sua vida, na sua família, em sua casa. Oro em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Que bom cultuar a Deus. Como é bom estar junto com você. Vamos continuar juntos, ainda que distantes, ligados, em unidade, todos em um só propósito, de conclamar
as pessoas a confiarem em Jesus e seguir o seu caminho, tá bom? E vamos praticar o amor de Cristo, ajudando aqueles que precisam através da nossa campanha SOS Cesta do Amor. E juntos em oração em favor daqueles que estão precisando, 3 vezes ao dia, 6 horas, 13 horas e 21 horas, todos juntos num clamor em favor do nosso Brasil e daqueles que precisam. Tá bom? Eu quero desejar a você uma semana de paz, de cuidado, de alento. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia da semana, protegido pelo bom pastor. E na hora da aflição, na hora da dor, Jesus é seu porto seguro. Lembre-se, Ele pode fazer além do que você pedir. Que essa semana seja a semana de paz na sua vida e que a graça de Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável,
E lembre-se, daqui a pouquinho nós estaremos lá no Instagram. Já estamos terminando aqui e já vamos lá para o Instagram, para o nosso perfil, para a live, quando falaremos sobre a Páscoa e o seu valor para a nossa vida pessoal. Tá bom? E você vai ter a oportunidade de fazer perguntas e fazer também pedidos de oração. Espero você lá no nosso Instagram daqui a pouquinho. Deus abençoe.